Sabe, você pode dizer, bem, eu estou confiando em Deus, estou orando sobre isso. Deixe-me perguntar, você está com raiva de alguém? Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária, obrigada por estar junto a mim hoje. E eu vou falar sobre o assunto favorito de todo mundo: disciplina e domínio próprio. Veja, você não está animado. Não desligue a sua televisão, você precisa ouvir isso, mesmo que já seja uma pessoa disciplinada. Sabe, sempre precisamos ser refrescados em coisas que nós estamos prontos e talvez praticando, bem? Ferramentas para tomar o controle. Sabe, nós temos domínio próprio. Então, uma das primeiras coisas que você tem que parar de falar é: eu não tenho domínio próprio, ou eu não sou disciplinado. O domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos Jesus, temos seu Espírito, e, portanto, o fruto do Espírito também está em nós. Mas ele vem em forma de semente e deve ser exercido para ser desenvolvido. Como a paciência, por exemplo, é um fruto do Espírito, e se você estudar essa palavra na língua original, lá diz que ela é um fruto que só cresce debaixo de provações. Bem, eu não gosto dessa definição, mas ela é bem lógica, sabe? Já que eu nunca vou aprender a ter paciência se eu não tiver que passar por situações na minha vida para exercer paciência. E nesta manhã, Dave e eu tivemos um incidente. Você já teve um incidente com quem está casado? E então ele não ouve muito bem, mas claro que ele diz que eu também não ouço bem, que eu tenho um probleminha, mas ele tem um problema bem maior. Então ele diz, hein, e eu fico tão cansada de ouvir, hein? E eu perguntava a ele esta manhã, como está a previsão do tempo hoje? E eu falei bem alto desde o início, porque eu sei que ele nem sempre me escuta. E como está a previsão do tempo hoje, hein? Eu disse, como está a previsão do tempo hoje? Ele disse, hein? E eu disse, como está a previsão do tempo hoje? E então, ele disse, bem, você não está sendo muito gentil. Eu disse, não se preocupe, eu vou pregar sobre desenvolver disciplina e domínio próprio hoje. Talvez quando eu chegar em casa à noite, eu vou me comportar melhor. Então, se você não precisa disso, eu preciso. Eu vou pregar para mim mesma. Bem, Provérbios 16:32. Quem é lento para se irar é melhor do que os poderosos, e aquele que governa o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Então, Deus está nos dando trabalho. Agora, Ele nunca nos dá trabalho sem nos ajudar a fazê-lo. Mas Ele nos dá o trabalho de governar sobre as nossas próprias emoções e pensamentos e palavras que falamos. Nós precisamos de disciplina e domínio próprio se nós vamos ser quem nós dizemos que nós queremos ser. E Hebreus 12, verso 11 diz, no momento, toda a disciplina parece dolorosa ao invés de agradável. Alguém pode dizer amém? Mas depois, mais tarde, ela produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram exercitados por ela. Bem, nós precisamos nos preocupar mais com o depois do que nos preocupamos, porque o depois sempre vem, sabe? E eventualmente vamos chegar lá. Costumo dizer que na vida tem investidores e jogadores. Os jogadores são aqueles que tentam fazer a coisa errada esperando que eles vão se safar e ainda ter um resultado certo. Isso não funciona. Investidores são pessoas que fazem a coisa certa agora, mesmo sendo difícil, porque elas querem ter o resultado certo mais tarde na vida. Vamos pegar as pessoas que economizam dinheiro? Bem claro, seria mais divertido gastar todo o seu dinheiro agora do que economizar parte dele, mas então, mais tarde, quando há uma emergência que você não está esperando, ou algo acontece no seu trabalho e você é demitido ou dispensado por um tempo, ou quando o tempo da aposentadoria chega, nós podemos olhar para as pessoas que fizeram o que é certo no início de suas vidas e agora estão confortáveis e dizer, bem, deve ser bom ter todo esse dinheiro. Bem,
As pessoas, elas não recebem tudo que elas têm de bom por acaso, sabe? Há sempre uma causa e um efeito. E se nós fizermos as coisas certas, as coisas que Deus nos diz para fazer, nós vamos terminar com o resultado que Ele diz que nós teremos. Mas nós precisamos fazer esse investimento agora, mesmo que seja difícil e você não se sinta bem agora, mas sim depois. Eu quero te pedir para que você, se você ainda não fez isso, que se torne uma pessoa que não vive apenas para o agora e para como se sente agora e pelo que você quer agora, mas que você viva pelo mais tarde, porque o mais tarde sempre vai vir. Sabe, eu acredito que há várias pessoas que desejam as bênçãos e os benefícios da vida, mas elas não querem fazer o trabalho ou investir o esforço necessário. Eu gosto de dizer às pessoas que querem benefícios sem trabalho. Agora, nós precisamos evitar as obras da carne, que é a nossa energia tentando fazer algo que só Deus pode fazer acontecer, mas nós precisamos fazer as obras de Deus. Até mesmo Jesus disse: eu vim para fazer as obras do meu Pai. Então, há coisas que Deus nos dá para fazer, e na palavra há, sabe, vários... Faça isso, não faça aquilo e não faça isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso. Se não fizer aquilo, isso vai acontecer. E nós temos a direção de Deus. Nós não estamos vivendo um jogo de adivinhação na vida. Nós temos direção e a palavra de Deus abrange realmente todas as áreas da nossa vida. E se ela não cobrir especificamente, nós temos o Espírito da palavra e temos o caráter de Deus para nos ajudar. E nós sabemos que há certas coisas que Deus quer que façamos e outras que Ele não gostaria que fizéssemos. Mas ninguém pode esperar fazer coisas erradas constantemente e acabar com o resultado certo. Digamos, por exemplo, que você não se cuida, você come mal, come porcaria o tempo todo. Eu não sei, talvez você fuma 2 maços de cigarro por dia e você se excede na bebida alcoólica e você não dorme bastante, você trabalha demais. Bem, mais tarde, algo vai acontecer com o seu corpo que você não vai gostar. O meu marido trabalhou por cerca de 60 anos e ele tem 80 anos agora e ele tem se exercitado, ele se exercita há 60 anos. Bem, ele parece incrível para a sua idade e ele se sente incrível. Mas tem pessoas que dizem: nossa, eu gostaria de ser como você, mas ele não conseguiu isso só desejando. Ele conseguiu fazendo a coisa certa, quando em muitos dias isso era difícil de se fazer. E assim, não vamos viver nossas vidas com arrependimentos. Me arrependo de não ter sido assim, lamento não ter sido daquele jeito. Seja guiado pelo Espírito Santo e discipline-se para fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que seja difícil. Nem tudo na vida tem que ser fácil. Às vezes precisamos da batalha para crescermos e ser espiritualmente maduros. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, o perdão dos pecados e a liberdade da culpa. Ele quer que tenhamos graça, favor, misericórdia, alegria, paz, justiça. Apenas pense no tipo de vida que Deus quer que você tenha. Força, habilidade, domínio, poder e autoridade sobre o inimigo. Saúde, prosperidade, bons relacionamentos. Bem, vamos pegar os relacionamentos como exemplo. Se você quer ter bons relacionamentos, então você tem que se disciplinar para tratar as pessoas bem. Nem sempre pode querer que as pessoas sejam do seu jeito e ainda assim ter um bom relacionamento com elas. Não há nenhuma relação que seja saudável se tudo é unilateral, onde uma pessoa renuncia a tudo e a outra recebe tudo, sabe? Se quisermos ter bons relacionamentos, nós precisamos falar direito com as pessoas. Nós não podemos falar o que pensamos e tudo que achamos que é de errado com elas. Precisamos orar e dizer a elas coisas para acrescentá-las e encorajá-las e torná-las mais fortes. Você pode ter bons relacionamentos, mas sabe, você precisa investir nesses relacionamentos para tê-los. Deus quer que nós desfrutemos de sua presença. Ele quer que nós o conheçamos, o poder da sua ressurreição. As promessas na Bíblia são intermináveis. Na verdade, há mais de 5.000 delas, dependendo da fonte que você usa para estudar a respeito. Sabe, eu já vi cerca de 5 a 10 mil, talvez,
ainda mais, digamos que haja uma abundância de promessas na palavra de Deus, mas Deus, ele sempre nos dá uma parte a desempenhar, porque nós somos parceiros de Deus. Agora, a salvação é um presente gratuito, mas nós ainda temos que decidir viver para Deus. Temos que decidir nos arrepender e permitir que Deus nos transforme. Sua vida não vai mudar se você não estiver disposto a mudar. Muitas pessoas acham que basta fazer uma oração do pecador, que tudo vai magicamente mudar na vida dela, sabe? Bem, não vai. O que vai transformá-lo é aprender a palavra, se disciplinar a estudar a palavra regularmente e assim então se disciplinar a fazer o que a palavra diz. Agora, eu sei que disciplina não é o assunto favorito de ninguém, sabe? É como algo que chamo de ai, aleluia. Quando estou falando essas coisas, isso parece um ai. Mas se você fizer e viver isso, mais tarde você vai dizer, aleluia, estou tão feliz por ter feito isso. Você é uma pessoa disciplinada? Eu acredito que você seja, mas você pode não ter praticado o bastante para que isso realmente esteja funcionando em sua vida. As pessoas muitas vezes querem as bênçãos sem o trabalho. Aí elas não recebem e ficam com inveja do que outras pessoas têm. Uau! Você está com inveja de alguém? E do que você está com inveja? Eu tenho inveja da aparência daquela mulher. Ela é tão bonita e eu estou muito acima do peso e tão fora de forma. Bem, talvez você coma tudo que você quer e aquela outra pessoa se discipline e ela só come alimentos saudáveis. Bem, eu gostaria de ter o dinheiro que você tem. Eu tenho inveja do dinheiro que você tem. Às vezes as pessoas herdam algum dinheiro, mas ainda assim, elas precisam cuidar dele. É bobagem ter inveja do que alguém tem se você não quer fazer o que eles fizeram para ter aquilo, sabe? Tem pessoas que às vezes são críticas ou falam mal de mim. Isso faz parte do que acontece quando você está nos olhos do público. Mas eu tive que aprender que aquelas pessoas que têm inveja de mim, elas têm inveja porque elas gostariam de ter um ministério como o meu ou uma vida como a minha, mas elas não querem fazer o que eu fiz para obtê-la. Sabe, eu passei por muitos anos realmente muito duros e difíceis antes de chegar ao ponto onde eu pude estar na televisão e ter o privilégio de falar com as pessoas em todo o mundo. Eu estava falando com alguém esta manhã sobre o quanto o Dave e eu trabalhamos nos primeiros anos deste ministério. E eu me lembro de voltar para casa das viagens do ministério tão cansada que eu achava que eu nunca mais me sentiria bem novamente. Então nós fizemos o trabalho e agora estamos colhendo os benefícios. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas você está disposto a fazer a parte que Ele te dá para fazer? E eu sei que há pessoas que precisam ouvir isso. Se eu perguntasse agora, você sabe sobre alguma coisa na sua vida? Você tem alguma área na sua vida onde você está sendo desobediente a Deus? Você sabe que está fazendo algo que não deveria estar fazendo e continua fazendo isso? Então, em amor, eu preciso te dizer que você está plantando uma semente e não ficará feliz quando a colheita chegar. Mas felizmente você pode mudar isso e pode mudar agora mesmo. Você pode se arrepender, e arrependimento não significa apenas se lamentar. Arrependimento significa se virar e ir em uma direção totalmente diferente. Você pode tomar uma decisão que começará uma mudança maravilhosa em sua vida, se você fizer isso. Bem, Joyce, eu não sou uma pessoa disciplinada, sabe? Bem, você tem domínio próprio. Talvez não tenha exercido, mas você tem domínio próprio. No Salmo 106, versículos 12 a 16, há um grande exemplo disso, da inveja. E eu vou ler para você o último versículo primeiro. E diz, quando os homens no acampamento tiveram inveja de Moisés e Arão, os santos servos do Senhor. Ouça isso, Salmo 106, 12. Então eles creram nas palavras de Deus e cantaram em seu louvor. Mas logo se esqueceram de suas obras e não esperaram por seu conselho. Os israelitas, quando foram libertos da escravidão no Egito, eles estavam animados e louvando a Deus. Oh, este é um grande dia, sabe? Mas quando eles estavam passando por momentos difíceis,
Vamos, quero que entenda isso. Quando eles passavam pelos momentos difíceis, se esqueciam de todas as coisas boas que Deus havia feito por eles e pensavam somente no que estavam passando naquela hora. É assim com a disciplina também, sabe? Nós podemos até ver que se nos disciplinarmos nisso ou naquilo outro, que existe uma bênção ligada a isso. Mas a Bíblia nos diz que nenhuma disciplina no presente é motivo de alegria. Porém, mais tarde, ela produz o fruto da justiça para aqueles que foram exercitados nela. Então, pode não ser bom agora, mas há uma bênção ligada a isso se você fizer o que Deus quer que você faça neste ponto da sua vida. Não se esqueça das coisas boas que Deus fez por você, mesmo quando estiver passando por tempos difíceis. Lembre-se de todas as coisas boas que Deus já fez. Eles não esperaram por seu conselho. Não seja tão impaciente, mas espere até ter certeza de que Deus está te mostrando o que deve fazer e então faça. Mas eles tiveram um desejo lascivo no deserto e colocaram Deus à prova no deserto. Eles queriam coisas, mas queriam mal. Porque eles queriam o que Moisés e Arão tinham. Talvez fosse o relacionamento deles com Deus ou a liderança que eles tinham, a autoridade que eles tinham. E eles ficaram com inveja do que eles tinham. Mas ouça, Deus deu a eles o que eles queriam. Mas ele enviou uma doença que se espalhou entre eles. Às vezes Deus nos dará o que nós queremos só para nos provar que ainda não estamos prontos para aquilo. Sabe, eu fiquei querendo que o meu ministério crescesse muito tempo enquanto ainda era pequeno. Sabe, eu ministrava para 25 pessoas na minha sala, toda terça à noite, e eu não era paga para isso. Eu saí de um emprego de tempo integral para ir para o ministério. E sabe, eu tinha um sonho, uma visão, mas era tudo o que eu tinha. Bem, sabe, é desafiador ficar firme neste tipo de coisa, sabe? Quando você não consegue enxergar nada no natural. Mas continue fazendo. E pouco a pouco nós crescemos. Então, quando chegou a hora de sair daquela situação, eu acabei indo trabalhar numa igreja. Eles me pediram para liderar uma reunião de mulheres e isso se tornou muito grande. Então, Deus me pediu para sair e ir para o norte, sul, leste, oeste e assim tudo vem em estágios e degraus. Ninguém vai simplesmente ter um sonho de Deus sobre algo a se fazer em sua vida e no dia seguinte cairá da cama e fará aquilo. Deus nos mostra o fim desde o princípio, às vezes, e não entendemos que ainda precisamos passar pelo meio. Pense nisso. Há um começo para tudo e há um fim, mas também um meio. Digamos que você precise perder 50 quilos. Bem, isso não é tão fácil para você começar. Qualquer um pode começar uma dieta domingo depois do jantar. Mas o que acontece quando chega a terça-feira, meio-dia, e você está extremamente faminto? Bem, é aí que esta disciplina tem que entrar e você tem que estar disposto a sofrer um pouco, entendendo que se você continuar fazendo aquilo que é certo, então você obterá um bom resultado pouco a pouco. Agora, eu sei que algumas pessoas têm situações físicas ruins, talvez questões médicas que estejam acontecendo, que as impede de conseguir perder peso, mas eu estou falando de situações normais em que as pessoas não cuidam de si mesmas. Você pode aplicar isso na questão financeira. Quantas pessoas que estão endividadas e elas clamam a Deus por um milagre financeiro? Bem, peça a Deus um milagre, Ele pode te dar um emprego. Ou peça por um milagre e Ele pode te dar um segundo emprego por um tempo. Peça a Deus um milagre e Ele pode te mostrar 10 situações onde você não precisa mais gastar dinheiro. Sempre que nós oramos, Deus nos ouve e responde a nossa oração, mas Ele nem sempre faz isso de uma maneira milagrosa, sabe? Muitas vezes Deus vai nos mostrar algo que precisamos fazer ou parar de fazer, se quisermos ter o resultado que dizemos que queremos. Você pode dizer, bem, eu estou confiando em Deus e estou orando sobre isso. Deixe-me perguntar, você está com raiva de alguém? E você pode pensar, Joyce, não basta falar apenas de disciplina e domínio próprio, será que nós temos que falar de perdão também? Sim, porque quer saber? Acredito que há literalmente milhões de orações que ficam sem respostas, simplesmente porque as pessoas têm falta de perdão em seus corações, ao mesmo tempo que estão orando e pedindo a Deus para fazer algo grande em suas vidas.
Marcos 11, versos 24 e 25. Portanto, eu te digo, tudo aquilo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e te será dado. Eu amo a tradução que diz, acredite que você recebeu e você vai receber. Bem, aqui não diz o quanto vai demorar para você receber isso. Às vezes temos que permanecer na fé por muito tempo e não desistir nem esmorecer, e isso requer disciplina. E, eventualmente, recebemos. Sabe, Deus me chamou para fazer o que estou fazendo há 46 anos, mas não comecei no dia seguinte. Eu dediquei 5 anos naqueles pequenos estudos bíblicos, dediquei 5 anos trabalhando para outras pessoas. Sempre digo às pessoas, você não está apto a exercer autoridade, você não sabe estar debaixo de autoridade. E aqueles 5 anos que trabalhei para outras pessoas, eu nem sempre gostava do que me pediam para fazer. E eu nem sempre sentia que eu recebia o reconhecimento ou o salário que eu merecia, sabe? E talvez tudo isso foi Deus também, porque Ele queria que eu passasse por situações onde eu precisasse aprender a ter uma boa atitude durante tudo, ainda que eu não estivesse recebendo o que eu queria. E talvez Ele quisesse provar na minha vida que eu não estava apenas ministrando por causa do dinheiro que eu ganhava, mas estava fazendo isso por causa do amor por Ele e pela minha obediência a Ele. Então, eu fiquei todo esse tempo orando por coisas maiores e elas estavam a caminho, mas tive que esperá-las. E uma das coisas que tive que aprender foi o que a Bíblia diz a seguir. E sempre que você estiver orando, perdoe. Se você tem algo contra alguém, qualquer coisa, sabe, na economia de Deus, você não deve ficar bravo nem com o governo. Nós temos que perdoar qualquer coisa. Qualquer coisa que tivermos contra qualquer pessoa, precisamos entregar isso para Deus e confiar nele para ser o nosso vingador. E eu acredito que há mais territórios tomados na vida dos crentes através da falta de perdão do que em qualquer outra área que o inimigo usa contra nós, sabe? Não seja melindroso. Não se ofenda tão facilmente. E seja rápido para perdoar. Estude esta área até que você saiba o quão perigoso é para você ficar cheio de amargura e ressentimento. Deus não nos diz para perdoar as pessoas como um favor para elas. Ele nos diz isso porque é bom para nós. E, na verdade, uma das coisas que eu aprendi na vida e que faz o obedecer a Deus ser muito mais fácil é que tudo o que Ele me diz para fazer ou me mostra para fazer, isto sempre será para o meu bem. Deus não nos diz para fazer coisas difíceis só para sentar e ficar nos olhando fazer essas coisas difíceis. Mas Ele sabe que se fizermos aquilo, que se semearmos esta semente, então o resultado vai acontecer depois e nós vamos gostar muito disso. Certamente Deus está te mostrando, pelo menos uma área em sua vida, onde você pode aplicar isso. Sempre que você estiver orando, perdoe se você tiver algo contra alguém, para que o seu Pai que está no céu possa também perdoar suas falhas e suas deficiências. Tiago 2:14, do 14 ao 20, eu não vou poder compartilhar tudo por falta de tempo, mas diz, de que adianta, irmão, se alguém diz que tem fé, mas não tem as obras? A fé sozinha pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã está mal vestido e sem comida e um de vocês diz a ele, vá em paz, fique aquecido e satisfeito, sem lhe dar as coisas que ele precisa, que coisa boa é esta? Bem, quantas vezes alguém te fala sobre uma necessidade que tem e você diz, vou orar por você. Bem, isso é uma coisa boa. Mas sabe o que Deus me disse uma vez? Ele disse, pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer. Ui, ai! Esse é um ai que se transformará em aleluia depois na vida se eu fizer o que Deus me pediu para fazer. Temos que estar sempre dispostos a dar, sempre dispostos a servir, sempre dispostos a obedecer. E então, se isso trouxe uma área em sua vida, a sua mente, sabe? Para a sua mente, e você sabe que esta é uma área onde você precisa começar a usar a disciplina e o domínio próprio, então discipline-se para não continuar adiando, mas para começar hoje. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por você estar comigo hoje, porque estou falando sobre um dos meus assuntos favoritos, que é disciplina e domínio próprio.
E eu sei que você não está dizendo assim, eu estou tão feliz que seja sobre isso que Joyce vai pregar hoje. Não desliga a TV só porque eu disse que vou pregar sobre disciplina. Todos nós precisamos ouvir boas mensagens sobre disciplina. Alguém me disse esta manhã, estavam falando sobre as batatas fritas que te servem quando você vai a um restaurante mexicano, e então me disseram eu não consigo comer só uma e parar. Eu tenho que continuar comendo e comendo. Bem, isso realmente não é verdade, porque nós podemos fazer o que quisermos, se quisermos fazer de uma maneira forte. Então aqui está uma história que conheço e que acho que traz este ponto de uma forma bem bonitinha. Ela se chama A História do Sorvete. Você gosta de sorvete? Bem, ótimo. Eu já ganhei a sua atenção, você é uma pessoa que gosta de sorvete. E você pode dizer, eu não gosto de sorvete, Joyce, eu amo sorvete. Essa é a minha fraqueza, eu não consigo dizer não para um sorvete. Bem, eu te digo sim, você consegue. E você diz, não, eu não consigo, eu amo sorvete demais. Sabe, quando nós nos convencemos de que não conseguimos fazer algo, nós falhamos mesmo antes de começar. E a Bíblia nos ensina como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E eu gosto de dizer, onde a mente do homem vai, ele a segue. Nós pensamos coisas como, não consigo fazer isso, ou talvez falamos, não consigo fazer aquilo, ou pensamos, eu não tenho nenhuma disciplina, ou eu não consigo me controlar. E dizemos às pessoas, eu não consigo me controlar. E quanto mais você pensa e fala, mais você vai fazer aquilo. Porque pensamento se transforma em palavras e palavras se transformam em ações. Bem, eu vou provar para você que você consegue dizer não para um sorvete. Agora sim, imagine dentro da maior sorveteria do mundo. Eles têm todos os sabores concebíveis que você poderia imaginar, sabe? Mais do que na sua maior fantasia. E o funcionário atrás do balcão pergunta, o que você gostaria? Diga que eu farei para você. E você diz e ele faz a maior e mais cremosa delícia de sorvete que você já viu na vida. E ele entrega a você junto com uma colher grande. Agora, aqui está a minha pergunta. Você conseguiria rejeitar este sorvete? Oh, não, não consigo. Ok, vamos adicionar algo a esta história. Você está prestes a colocar a colher na sua boca e já pode até sentir o gosto? E você ouve um clique. Você sente um objeto de metal frio tocando sua cabeça. Do canto do seu olho esquerdo, você vê uma mão grande e peluda segurando uma arma na sua têmpora e uma voz profunda fala, se você tomar esse sorvete, eu vou estourar a sua cabeça. Agora, deixe-me perguntar de novo, você conseguiria rejeitar este sorvete? Bem, é claro que consegue. Se as consequências de fazer algo são ruins o suficiente, sempre conseguimos ficar sem fazer aquilo. Então, muito da questão da disciplina é o desejo, porque eu realmente acredito que se realmente queremos fazer alguma coisa, vamos encontrar uma maneira de fazer. E eu sempre usei a desculpa sobre não me exercitar porque não tinha tempo. E eu estava convencida de que eu não tinha tempo, sabe? Pensava, com tantas viagens, fico indo e vindo, eu não poderei começar um programa de exercícios ou ter um personal porque eu nunca conseguirei ser consistente. E finalmente Deus colocou no meu coração. Você precisa fazer o que consegue fazer e não se preocupar com o que não consegue fazer. Agora pense nisso. Alguma coisa é sempre melhor do que nada. Você entende? Alguma coisa sempre será melhor do que nada. Se eu me exercitar 5 minutos é melhor do que não fazer nada? E eu comecei com essa premissa de que qualquer coisa que eu faça ainda é melhor do que não fazer nada. Bem, eu gostei tanto disso que logo eu estava querendo me exercitar cada vez mais. E eu acabei... Sabe do que gostei? Não gostei dos exercícios, mas amei os resultados. Na primeira vez que eu consegui entrar em uma calça com número menor, eu fiquei viciada em exercícios. Porque eu queria ficar em forma mais do que eu não queria me exercitar. Eu realmente não queria, sabe?
Mas quando não queremos fazer uma coisa, mas queremos fazer outra coisa mais do que não queremos fazer aquela coisa, então faremos isso para conseguir aquilo. Haverá sempre um investimento ou uma semente que devemos plantar para ter o resultado que queremos ter. Bem, agora se passaram 15 anos e eu ainda me exercito 3 dias por semana com personal, e no que me diz respeito agora, a menos que eu me torne totalmente incapaz, o que não pretendo fazer, eu vou me exercitar pelo resto da minha vida? Eu até perguntei ao meu treinador, quando eu tiver 90 anos, eu ainda vou poder fazer isso? Não pretendo parar só porque cheguei a uma certa idade ou algo assim. Eu vou fazer o que eu puder fazer. Eu não consigo fazer o que eu fazia há 15 anos atrás. Tive que diminuir alguns dos pesos e mudar alguns dos meus exercícios, mas estou fazendo o que consigo fazer, porque fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Espero que você entenda. Acho que esse é um dos pontos importantes aqui hoje. Você pode realmente fazer o que você quiser. Sabe, a vitória na sua vida demanda, ou na minha vida, demanda o domínio próprio. O que o apóstolo Paulo tinha a dizer sobre o domínio próprio? Ele sabia que ele precisava se disciplinar para ensinar adequadamente às outras pessoas. Sabe, quando Deus me chamou para ensinar, não foi só para eu ter o privilégio de ficar diante de muitas pessoas e ensinar a palavra. Eu também teria que me disciplinar de uma maneira diferente se quisesse fazer isso. Não é bom ensinar alguém a não fazer algo se eu mesma faço aquilo. Na verdade, é isso que nós chamamos de hipocrisia. E não há nada que as pessoas desrespeitem mais do que a pessoa hipócrita que diz não faça isso enquanto ela mesma faz aquilo. Em 1 Coríntios 9, versos 25 a 27, Paulo disse: todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas e fazem isso para receber uma coroa perecível, mas nós o fazemos para receber uma imperecível. Agora pense na disciplina e no domínio próprio que um corredor tem que exercer ao longo da vida. Ou alguém que faça ginástica. As coisas que conseguem fazer com seus corpos é simplesmente incrível. Mas se você assistir a um filme sobre a história de vida de alguém assim, também verá que, quando eles tinham 7 ou 8 anos de idade, eles já estavam na academia treinando enquanto outras pessoas estavam brincando e se divertindo. E é uma escolha. Sabe, eu não estou dizendo que é errado escolher brincar e se divertir, mas em algum ponto ao longo da vida, se você quiser realmente fazer algo que vai acrescentar alguma coisa à sua vida, você terá que escolher se disciplinar naquela área, sabe? A fim de obter aquilo que você quer. Mencionei no nosso programa de ontem que algumas pessoas são jogadoras, outras investidoras. Algumas pessoas fazem as coisas erradas ou não fazem nada, esperando que elas sejam abençoadas de qualquer maneira e que obtenham um bom resultado. Bem, isso não vai acontecer. Mas tem aqueles investidores que fazem as coisas certas agora, mesmo que seja difícil. Eles desistem de algo agora por aquilo que eles vão ganhar mais tarde. Paulo escreveu aos Hebreus, em Hebreus 12:11, ele diz: nenhuma disciplina para o presente parece motivo de alegria, mas depois produz o fruto da justiça para aqueles que são exercitados por ela. E você se importa com o mais tarde? Basta pensar. Um atleta faz tudo isto para ganhar um troféu? Para colocá-lo numa estante ou numa caixa de troféus? Ou talvez alguns façam para ganhar um dinheiro. Mas se nós fizermos o certo agora, nós vamos ganhar algo que vai durar por toda a eternidade. Então, quanto mais nós devemos querer nos disciplinar do que aqueles que estão fazendo isso por alguma razão secular? Então, Paulo está dizendo: eu não corro sem rumo, eu não luto como quem está dando murros no ar, mas eu disciplino meu corpo e o mantenho sob controle. Bem, algumas traduções dizem: eu esmurro o meu corpo e o mantenho sob controle. Muitos cristãos leem isso errado, achamos que diz: eu bato no meu corpo, e não é o que diz.
Eu esmurro meu corpo significa eu o disciplino. Eu não deixo meu corpo me governar, mas tenho controle sobre ele. O seu corpo é seu servo e você não deve deixá-lo te controlar e te dizer o que fazer. Eu me disciplino, eu mantenho o meu corpo sob controle para que depois de pregar aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sabe, é muito importante para mim. E espero que seja importante para você que, como cristã, eu seja um bom exemplo no mundo de hoje. Eu não quero apenas ter um adesivo com desenhos de peixe no meu carro, ou usar um colar com uma cruz no pescoço, ou levar minha Bíblia para o trabalho e me sentar no cantinho e ficar lendo na hora do almoço só para impressionar todo mundo. Eu quero mostrar o fruto de ser uma cristã. Todos temos o fruto do Espírito em nós. Se você tem Jesus, você tem o fruto do Espírito em você, mas ele vem em forma de semente ou em um estágio de bebê. E nós temos que exercitar esse fruto para que ele se torne maior e maior e maior. Eu conto uma história sobre como, depois que comecei a me exercitar, há 15 anos atrás, eu estava sentado no barco, um dia estava com meus joelhos e minhas pernas apoiadas, então minhas pernas estavam meio assim. Então eu senti uma coceira, então eu fui coçar e eu senti um nódulo. Eu pensei, meu Deus, eu estou com um tumor, o que é isso? E então eu senti a minha outra perna e tinha um caroço também. Então de repente eu percebi que era um músculo. Era o benefício de eu me exercitar. Eu nem sabia o que aquilo era, porque eu nunca tinha tido nenhum músculo, mas eu tinha a habilidade para criar. Você tem a habilidade de criar músculos, mas você tem que usar esses músculos para que eles fiquem cada vez mais e mais fortes. Bem, a mesma coisa com o fruto do Espírito. Quanto mais bondade você mostrar às pessoas, mais bondade você será capaz de mostrar. Quanto mais paciente você for, mais você pratica a paciência. Quando você se encontrar em circunstâncias impacientes, mais fácil será para você ser paciente ou para mim. Eu não estou pregando só para você, estou pregando para mim. E Paulo disse, eu não quero pregar para os outros e em seguida ser eu mesmo desqualificado porque não estou fazendo o que eu lhes disse para fazer. Para ele ter sucesso no que foi chamado para fazer, ele teve que ter domínio próprio. Muitas pessoas, quando pedem a Deus para chamá-las para fazer algo especial, elas não entendem que elas vão ter um preço a pagar. Sabe, a salvação é grátis, mas a unção em nossas vidas requer que nós vivamos um certo tipo de vida, sabe? E a unção pode não ser uma palavra que ouvimos muito hoje em dia, mas me ensinaram muito sobre a unção e sobre o quão importante a unção de Deus é. E sabe, os reis e os profetas eram ungidos no Antigo Testamento, eles eram chamados para fazer algo e o óleo era derramado sobre suas cabeças como sinal de unção. Bem, hoje o Espírito Santo e o óleo é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo é derramado sobre nós para que sejamos capazes de fazer grandes coisas para Deus. Mas se nós quisermos ter esse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, quanto mais nós vivermos o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos, mais nós teremos da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Sabe, nós gostamos de pensar que tudo é de graça. Que Deus apenas nos dá favores, nos abençoa e Ele dá mesmo. Nós dizemos, bem, a salvação é grátis, ela é grátis para nós, mas custou muito para Ele. Na verdade, se você analisar profundamente, nada é de graça. Há coisas que são gratuitas para mim. Podemos te dar um livro de graça, mas se te oferecemos um livro de graça, é porque os parceiros que apoiam o nosso ministério nos ajudaram a pagar o seu livro grátis. Então, em algum lugar ao longo da linha, uma semente de obediência sempre tem que ser semeada para que você ou outra pessoa receba uma bênção. Sabe, os fariseus eram falsos. E mais do que ninguém, Jesus, sabe, ele tinha algumas palavras muito duras para dizer aos fariseus, aos hipócritas e aos falsos. E se você quiser realmente ler um capítulo que mostra o que ele pensa das pessoas falsas, basta apenas ler Mateus 23.
Parte disso diz, então faça e pratique o que eles dizem, mas não faça nem pratique as obras que eles mesmos praticam. Você diz aos seus filhos para não mentir? Você já puniu seu filho por falar uma mentira? Então, quando o telefone tocou e quando você soube que alguém estava do outro lado, era alguém com quem você não queria falar, você disse ao seu filho, diga que a mamãe não está em casa? Bem, você acabou de desfazer o que tentou fazer quando disse a ele a coisa certa a fazer. Eu amo o que Francisco de Assis disse. Ele disse, pregue em todos os momentos e, quando necessário, use as palavras. Em outras palavras, nós precisamos deixar que nossas vidas preguem a mensagem de salvação por nós. Precisamos deixar que as pessoas vejam a vida que Deus pode nos dar se nós seguirmos os seus caminhos. E isto vai demandar disciplina e domínio próprio. Eu me disciplino para me levantar todos os dias e passar tempo com Deus, porque sei que não há nenhuma maneira de sair no mundo e me comportar corretamente se eu não passar esse tempo com Deus. Eu preciso disso. Eu não faço isso como uma lei ou algo legalista que eu tenho que cumprir para que Deus não fique bravo comigo. Eu não estou ajudando a Deus quando passo tempo com Ele e estudo. Eu estou me ajudando. Isso beneficia a mim quanto mais aprendo sobre a palavra. Então vamos aprender e estar dispostos a fazer coisas que vão nos trazer benefícios mais tarde e não apenas desperdiçar o nosso agora, esperando e desejando que tenhamos uma bênção. Ele disse, essas pessoas amarram fardos pesados, difíceis de suportar, e os colocam nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Quão disciplinado você é? Você cuida do que Deus te deu? Sua casa, seu carro, outros pertences? Sabe, honestamente, eu não quero ser rude, mas você pode entrar no carro de uma pessoa e dizer que tipo de disciplina ela tem. Se ele está cheio de lixo e está sujo e não está sendo cuidado, você pode ter certeza de que haverá outras áreas na vida dela das quais ela não cuida também. E você diz, bem, estou muito ocupado para lavar o meu carro bem. Passe por um desses lava-jatos rápidos e Deus nos deu formas de fazer qualquer coisa se realmente quisermos fazer. E a sua saúde, sabe, sua saúde é um presente de Deus. Você está cuidando dela? Eu posso garantir, se você não fizer isso, vai chegar o dia em que você vai se arrepender de não ter feito o que deveria ter feito hoje. Sabe, serei honesta com você, trabalhei muito duro nos meus primeiros anos de ministério. Me lembro de quando eu fazia 36 conferências todos os anos. Eram 3 no mês. E eram conferências de 2 dias, e naquela época eu fazia 4, 5 sessões em cada conferência, sabe? E não tinha ninguém que me ajudasse, eu fazia tudo, eu fazia as exortações, a única coisa que eu não fazia era liderar o louvor. As pessoas iriam embora se eu fizesse isso. E eu trabalhei muito, muito, muito duro, sabe? E além disso, eu assumia vários compromissos para pregar. Eu dirigia o escritório, fazia toda a logística. Tínhamos algumas pessoas que trabalhavam para nós, mas eu não sabia como realmente confiar em outras pessoas para fazer as coisas. Achava que eu tinha que ter o meu dedo em tudo para sair direitinho, sabe? E eventualmente, sim, eu fiquei muito doente. E eu poderia ter dito bem, é o diabo, era tudo o que eu queria, mas fui eu quem abri a porta por não cuidar melhor de mim mesma quando eu deveria. Então eu estou implorando a você que cuide de si mesmo. Durma as horas necessárias. Beba água em vez de 6 latas de refrigerantes todos os dias. Não fique com a sua agenda lotada que se sinta estressado o tempo todo. E se isso vai requerer de você disciplina, se você fica cansado o tempo todo, então comece a olhar para a sua vida e veja o que você pode fazer para tirar algumas coisas da sua agenda para que então você possa descansar. Para ser honesta, eu sou uma pessoa que realmente prefere fazer algo do que não fazer coisa alguma. Mas também tenho 77 anos agora e eu quero continuar sendo capaz de fazer isso até o último dia que Jesus me deixar aqui nesta terra, sabe? E então, como nessa semana,
Eu estava aqui no estúdio ontem, eu estou de volta hoje. Amanhã de manhã eu tenho um compromisso que vai durar cerca de 1h30, então eu sei que eu preciso descansar o resto do dia, porque eu tenho algo para fazer na quinta e na sexta-feira. Bem claro, eu preferia sair para almoçar com uma amiga ou ir às compras, mas aprendi da maneira mais difícil. Por favor, ouça o que eu disse. Eu aprendi da maneira mais difícil. Alguém aqui aprendeu da maneira mais difícil? As pessoas sempre querem saber como você aprende a fazer as coisas, e você aprende por experiência. Nós aprendemos a fazer as coisas erradas e vemos o resultado, e então aprendemos a fazer as coisas certas. Deus nunca nos diz para fazer nada menos que seja a melhor coisa para nós, sabe? Você está economizando dinheiro para emergências ou aposentadoria? Você come demais ou você come muita porcaria? Você oferta generosamente para a pregação do Evangelho e ajuda as pessoas. Quando foi a última vez que você fez algo por alguém? Estas são coisas, a Bíblia nos diz para não sermos egoístas e egocêntricos, mas isso requer disciplina, porque quer saber, eu mesma, sem Deus, eu só quero o que eu quero. E nem sempre eu tenho vontade de ofertar o meu dinheiro ou sinto vontade de fazer coisas por outras pessoas. Eu tenho um plano e eu quero seguir o meu plano. Mas eu preciso estar sempre aberta a ajudar e servir outras pessoas. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Eu não sei se consigo encontrar aqui rapidamente, mas Paulo disse que ele mesmo se tornou um servo de todos. Eu amo isso. Não teria sido a escolha dele, mas ele se tornou um servo para todas as pessoas. Agora, eu sei que há várias outras coisas que talvez você teria gostado de me ouvir pregar hoje, que não fosse disciplina e domínio próprio, mas não posso pensar em muitas coisas que te fariam tão bem quanto isso. Se você realmente ouvir. A Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma calma e um espírito disciplinado e com domínio próprio. Esta é a tradução amplificada. Atos 24, verso 25. Paulo estava ensinando a Félix sobre a justiça e o domínio próprio e o julgamento. E a Bíblia diz, e quando ele falou sobre a justiça, o domínio próprio e o julgamento por vir, Félix ficou alarmado e disse, vá embora pelo presente, e quando eu tiver uma oportunidade, eu te chamarei. Eu amo isso. Oh, Paulo, eu não estou realmente pronto para esse ensino. Eu não importo se você vai me ensinar sobre o quanto Deus quer me abençoar, mas não estou pronto para essa coisa de domínio próprio. Quer saber? Eu espero e oro para que você tenha ficado feliz quando me ouviu dizer que eu iria pregar sobre disciplina e domínio próprio. Porque isso significa que você é um cristão maduro e que está pronto para fazer o que é certo, mesmo que isso não seja fácil de fazer. Gálatas 6, verso 9 diz que nós devemos sempre fazer o que é certo e não se canse de fazer o bem, mas continue plantando boas sementes e no devido tempo você terá uma colheita. No devido tempo. E o que é o devido tempo? É sempre quando Deus acha que é a hora certa. Às vezes pensamos que estamos prontos para as coisas, mas geralmente achamos que estamos prontos muito tempo antes de estarmos prontos. E, infelizmente, Deus não nos dá mais do que nós conseguimos lidar. Agora eu quero encorajá-lo em amor. Se há alguma área em sua vida que você sabe agora que você está deixando de lado e que você deve estar se disciplinando nesta área, Deus vai te ajudar. Ele nunca nos diz para fazer algo e não nos ajuda. Eu estou pedindo que você faça uma mudança a partir de hoje, para que então você possa desfrutar a vida que Jesus quer te dar.